Olá, meus amados, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje, dia 7 de junho de 2020, mais uma vez aqui estamos para louvarmos, engrandecermos, exaltarmos ao nosso Deus. Dia do Senhor, hoje nós vamos dar continuidade com nossos estudos, a terceira petição da oração dominical. Seja feita a tua vontade. Você não pode perder. Então, nós vamos, neste momento, estar orando pela sua vida. Em seguida, estaremos ouvindo um louvor e estaremos dando continuidade com os nossos estudos. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Graças te rendemos, ó Deus, por esta oportunidade que nos dás de aqui estudarmos, aprendermos a tua palavra. Abençoa, ó Deus, cada um que está a nos ouvir. Ser com cada um, ó Deus, tu sabes a necessidade, tu sabes, ó Deus, aquilo que cada um precisa. Abençoa grandemente o teu povo, abençoa o mundo, abençoa a nossa nação, abençoa nossas famílias, livra-nos de todo o mal. Faças, ó Deus, conforme o teu querer, a tua vontade. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém. Quero agradecer a você que está curtindo a nossa live, você que está pelo YouTube ou pelo Facebook. Muito obrigado. Deixe seu comentário. Estarei agradecendo a cada um. Nós vamos ouvir uma música muito bela e logo voltaremos com os nossos estudos desta manhã. Serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Muito bem, amados,
Vamos dar prosseguimento com os nossos estudos nesta manhã, baseado em Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós já trabalhamos a primeira parte desse versículo, venha o teu reino. E agora no mesmo versículo 10 de Mateus capítulo 6, nós temos aqui, seja feita a tua vontade. Queridos, esta é a terceira petição relacionada com Deus. Já vimos anteriormente os temas santificado seja o nome de Deus, venha o teu reino, e completando esta primeira parte da oração, Jesus nos ensina a pedir que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a tua vontade. Talvez essa seja a parte mais difícil da oração do Pai Nosso. Todas as vezes que pedimos a Deus que faça a sua vontade, automaticamente estamos renunciando à nossa própria vontade. Será que queremos realmente que a vontade de Deus seja feita em nós e através de nós? A vontade de Deus é que todos cheguem à unidade da perfeição. Efésios 4, de 12 a 14. E isto só depende de Deus. Contudo, esta vontade consiste em que o homem não tome a forma maldosa deste mundo, e sim que ele se renove e renove também o mundo com uma nova mentalidade, conforme Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, a vontade de Deus. Antes de pedirmos que a vontade de alguém seja estabelecida, nós precisamos conhecer o caráter dessa pessoa. Por isso, santificado seja o teu nome. Isso precede a vinda do reino e o conhecimento da vontade de Deus. Entendemos aqui que a vontade de Deus não está reservada somente para si próprio. Ele deseja que nós compreendamos esta vontade e que oremos para que ela seja realizada na terra. A vontade de Deus é a instalação do reino neste mundo contra o reino de Satanás, pois este reino é oposição a tudo que representa a paz. Que Deus realize aquilo que será realizado, apressando a vinda deste reino por completo. A vontade de Deus é oferecer condições para que o ser humano viva uma vida digna e decente e que glorifique a Deus em tudo. Então, queridos, seja feita a tua vontade. Veja bem, seja feita a tua vontade. Nesta oração, nossos corações são enquadrados dentro da vontade de Deus. Quão difícil e incompreensível que seja essa vontade, nós nos submetemos a ela, sabendo que, em última instância, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os meios usados por Deus. Deus usa primeiramente as Escrituras como um meio de manifestar qual a sua vontade para a vida dos cristãos. Por isso existe uma constante necessidade deste alimento espiritual. Deus revelou a sua vontade através de Cristo. Em João 4, verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 5, versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Já em João 6, 39, 40,
diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Seja feita a tua vontade. Essa é uma oração que se submete à vontade de Deus sem exigir, sem determinar, sem cobrar de Deus restituição. Porque muitos estão orando por aí, dizendo: eu exijo, eu determino, eu decreto, restitui o que é meu. São afirmações que não são muito difíceis de ver ou ouvir em nosso meio. Basta apenas ouvir algumas músicas de certos cantores, certos grupos de louvores, certos movimentos neopentecostais, ou nas orações de alguns pregadores da teologia da prosperidade, onde essas palavras têm tido grande poder de persuasão, levando muitos a usarem esta prática em suas orações. Alguns desses pregadores acreditam que orar pedindo que Deus faça a vontade dele é orar sem fé. Daí eles determinam, decretam, exigem de Deus, colocam Deus na parede. No entanto, devemos examinar as Escrituras para ver qual a motivação dessas orações. Se essas orações estão de acordo com os ensinamentos de Jesus acerca da oração que nos aproxima de Deus. Nessa parte da passagem do capítulo 6, dos versos 9 a 13 de Mateus, Jesus ensina que a nossa oração deve estar de acordo com a sua soberana vontade, ou seja, tudo o que pedirmos a Ele deve estar debaixo da sua soberania e não acima dela. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O versículo 10, Mateus 6, na parte B do nosso texto. É uma oração que o indivíduo que ora, ele reconhece que Deus é soberano na terra e no céu, e que ele responderá segundo a sua vontade. Na oração do Getsêmani, Jesus viveu na prática o que tinha ensinado aos seus discípulos no Sermão do Monte. Mateus 26, 38 ao 39, que diz assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, ele se submete não à sua própria vontade, mas à vontade do Pai, no verso 39. Mesmo em meio ao sofrimento daquele momento, Jesus orou em total submissão à vontade do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, expressa o seu profundo desejo de vê-los. No entanto, ele diz que espera em súplica e orações pela vontade de Deus, para que essa visita aconteça. Romanos 1, verso 10. Concordando com sua oração, Paulo submetia o seu ministério à soberana vontade de Deus. 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele também diz que nossas petições estão sujeitas à soberania do Espírito Santo, pelo fato de não sabermos orar como convém. Romanos 8, 26. Estaremos sempre dependentes da ajuda do Espírito em nossas orações, como intercessor que conserta os pontos fracos das mesmas. Amados, quais as implicações para nós? Bom, entendo aqui que toda oração deve estar debaixo da soberana vontade de Deus e não acima dela. Como ensina as Escrituras, quando diz
que não sabemos orar como convém. E que o Espírito Santo, na sua soberania, intercede por nós nas nossas fraquezas, em meio às orações. Portanto, devemos observar algumas implicações de extrema importância quando nós estamos diante de Deus para pedir-lhe alguma coisa. Primeiro, devemos chegar a Deus em oração na condição de servo submisso à sua vontade, e esperar a resposta a seu tempo, confiando na sua soberana vontade, não exigindo de Deus, dando ordem, como se Deus fosse um servo e nós senhores. O servo não pode exigir nada do seu senhor, porque a ele pertence a terra, o mundo e todos os que nela habitam. Salmo 24:1. Ou seja, não podemos orar cobrando de Deus, exigindo restituição, porque nada nos pertence. Como Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, versículo 7. As expressões exaltadas nas orações de certos pregadores da teologia da prosperidade, como restituo o que é meu, eu determino, eu decreto, como se Deus fosse devedor deles, traz consigo sérios perigos, porque isso é submeter Deus à vontade humana. Expressões desse tipo, em meio às orações, vão contra os princípios bíblicos da soberania de Deus. Nenhum homem tem o direito de tomar o lugar de Deus, se colocando acima da sua soberania. Somente Ele é soberano sobre tudo e todos. Nesse caso, a oração leva consigo o pecado da arrogância e da soberba. Devemos chegar a Deus em oração com humildade, humilhados, dependendo da sua vontade. Seja feita a tua vontade, Mateus 6,10, nosso texto. Muitos pregadores têm usado textos fora de contexto para sustentar um ensino que você, tendo fé, pode pedir tudo o que quiser e Deus vai dar tudo inevitavelmente. E se caso não houver uma resposta positiva da parte de Deus, o indivíduo não teve fé na sua oração. É assim que dizem, não é? Na verdade, a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, e que o justo viverá por fé. No entanto, devemos entender que a fé que nos foi dada, 1 Coríntios 12, 9, Efésios 2, 8, está estritamente limitada à soberana vontade de Deus. Nunca devemos pensar na oração como um meio de conquistar nossos desejos desordenados. Tiago, capítulo 4, verso 3, nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A falta de visão da oração como relacionamento nos conduz ao erro de procurar métodos e técnicas para extrairmos o máximo de Deus. Muitos cursos de ensinamento de oração parecem nos ensinar como tirar o melhor proveito de Deus. Hoje, nós somos uma geração de consumo. Temos uma mente secularizada, por isso a oração se transformou em um meio de resolver problemas e obter conquistas. Muitos pensam na oração como um meio de mudar a vontade de Deus. Porém, a oração não transforma Deus, mas transforma aquele que ora. Não oramos a fim de informar a Deus como se Ele ignorasse os eventos e aquilo que estamos pensando ou sentindo. Antes, oramos dizendo: seja feita a tua vontade. Na oração, enfrentamos uma verdadeira batalha espiritual. Na oração, nós enfrentamos realmente essa batalha espiritual. Por quê? Usar Deus para fazer a nossa vontade ou rendermos à vontade do Pai. Então, rendamos-nos, portanto, à vontade soberana do nosso Pai eterno.
Que seja esta a nossa oração, seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um estudo que tivemos, por aquilo que aprendemos nesta manhã. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua presença, agradecer pelo seu comentário, tudo aquilo que aqueles que comentaram, deixaram aqui o seu comentário, que curtiram a nossa live, muito obrigado, você é muito especial, importante para nós. Nós vamos estar orando e encerrando a nossa live de hoje. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te rendemos por este momento, graças te rendemos, ó Deus, por aquilo que tu nos ensina na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, auxilia-nos, para que possamos realmente viver aquilo que aprendemos, pôr em prática em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua verdade, obrigado pela tua vontade que é feita em nossas vidas. Abençoa mais uma vez, te pedimos, cada um daqueles que nos ouve, daqueles que nos assiste por meio deste meio de comunicação. Guarda teu povo, livra de todo o mal. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Fiquem na paz, tenham um ótimo dia.